Olá você! Tem gostado do estudo de Apocalipse? Fique à vontade para deixar seu comentário a respeito. Hoje estamos no 10º vídeo e tem sido prazeroso apresentar essas interpretações. Nesse vídeo concluirei o capítulo 13 e prosseguirei com o capítulo 17. Vamos lá? No vídeo anterior, cruzei o versículo 8 do capítulo 17 de Apocalipse, com o capítulo 13, versos 14 e 15. Vimos que o verso 14 sugere que será feita uma imagem da besta. Besta essa que foi ferida pela espada e vivia. Falei que essa besta é uma referência a João Paulo II, que foi ferido ao sofrer um atentado em 1981. Falei ainda que se fará uma imagem dele, e de acordo com o verso 15, diz que será concedido que desse espírito a essa imagem, para que a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a ela. Continuando Apocalipse 13, verso 16, diz: E faz que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponha o sinal na sua mão direita ou na sua testa. Verso 17. E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Verso 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Conte o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Quando esse verso diz, aqui está, ele está dizendo que neste ponto da profecia é preciso ter sabedoria. E fazer o quê? Calcular o número da besta. E finalmente, para termos certeza de que essa besta é uma pessoa, o anjo pela primeira vez, ele humaniza uma das cabeças da besta, dizendo que é o número não de homem, pois estaria generalizando. Ele diz que é o número de um homem. Ao final do verso 18, ele deixa que encontremos, além das características e acontecimentos citados anteriormente sobre a vida desse personagem, que atentemos para o número desse homem, expresso por sinal, por nome e por número. Embora esses versos não nos deixem claro que sinal será este, mas nos fornece informações que por meio de seu nome encontraremos o seu número, o número 666. Novamente, a cabeça da besta tratada aqui se refere a João Paulo II como sendo esse personagem. Seu nome deve ser escrito em latim, pois o latim ainda é a língua oficial da cidade do Vaticano. E como o anjo está dizendo calcule, naturalmente, neste caso, se utiliza tanto o latim como os algarismos romanos para calcular. Assim se escreve João Paulo II em latim, Ioannes Pavlevis Secundus. Atente que em latim o U se escreve V. Assim segue o cálculo de seu nome. João em latim é Ioannes. Apenas o I é um numeral romano que vale 1. Paulo, Pavlevis. Apenas as letras V, L e V são equivalentes a numerais romanos, onde o V vale 5, o L vale 50 e o outro V vale 5, totalizando 60. Segundo, secfundo, em latim. Somente as letras C, V e D são numerais romanos. O C vale 100, o V vale 5 e o D vale 500, totalizando 605.
o 1 de Ioannis, os 60 de Pavlevs e os 605 de Seckfundo, totalizando 666, o nome de João Paulo II. Portanto, o nome de João Paulo II cabe apropriadamente nessa profecia, não só por estar associado a este cálculo, mas pelo contexto de sua vida, como vimos até aqui nas profecias. Talvez vocês estejam curiosos o porquê da escolha dos 666 mencionado aqui nessa profecia. De onde vem esse número? Lembrando que o anjo disse que na testa da mulher estava escrito a Grande Babilônia. A estátua construída por Nabucodonosor em Daniel 3 tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os deuses em Babilônia eram classificados por números. O deus menor recebia o número 6 e o deus maior o número 60. Quando se desejava referir-se a todos os deuses, usava-se o número 600. Os judeus acreditavam que havia uma maldição no número 6. Mesmo estando ele sozinho, multiplique a repetição do 6 por 3 vezes e ele terá uma potência para o mal terrível. Assim vemos um claro paralelo em Daniel 3 e Apocalipse 13. Esse número está em oposição a Deus e busca ocupar o seu lugar. O Apocalipse revela que a marca possui as seguintes características: ela é concreta, ela é reconhecível, é imposta sobre todos os habitantes do mundo. Os indivíduos podem rapidamente identificá-la e, consequentemente, aceitá-la ou rejeitá-la. A atitude pessoal diante dessa imposição implica em vida ou morte. A marca da besta faz um contraponto com aqueles que haverão de ser selados na testa, como os servos de nosso Deus, conforme escrito em Apocalipse, capítulo 7, verso 3. O número 666, embora possa representar para alguns um sistema, nesse ponto da profecia, o apóstolo João interrompe momentaneamente a narrativa da visão profética e passa a ensinar a seus leitores a maneira correta de interpretar o que havia dito. Portanto, o sinal do qual não está claro como será, corresponderá ao nome ou ao número de seu nome, 666. Agora vamos ao capítulo 17 de Apocalipse. Desde o início desse capítulo, a mulher representa especificamente a Igreja Católica Romana. A mulher está assentada sobre a besta e a Igreja de Roma está assentada sobre a cidade de Roma. No capítulo 17, verso 9 diz: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Com frequência, o anjo, em determinados pontos, chama a atenção para o sentido, ou seja, para o significado da profecia. O anjo explica que as 7 cabeças da besta que carrega a mulher representam os 7 montes literais de Roma. Portanto, as 7 cabeças do verso 9 não são 7 reinos, ou 7 nações, ou 7 impérios, ou 7 imperadores. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A sede da Igreja de Roma é o Vaticano e está localizada na cidade de Roma, reconhecida mundialmente pelos historiadores católicos e também não católicos como a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas. A Enciclopédia Católica declara: e dentro da cidade de Roma, denominada de Cidade dos 7 Montes, que é a área total do Estado do Vaticano propriamente dito, está atualmente restrita. Quais são os 7 montes de Roma? Capitolino, Palatino, Aventino, Celino, Esquilino, Viminal e Quirinal.
Uma rápida busca na internet mostra isso. Pode ser questionado que Roma, e não a pequena parte conhecida como Cidade do Vaticano, é que está edificada sobre 7 montes. E além disso, o Vaticano não pode ser chamado de grande cidade. Porém, as palavras Vaticano e Roma são usadas universalmente sem distinção. Roma e o catolicismo estão tão interligados que a Igreja Católica é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica Romana. A Enciclopédia Católica diz: daí entende-se o lugar central de Roma na vida da Igreja hoje e o sentido de seu título, Igreja Católica Romana, a Igreja que é universal, mas ainda assim centrada no ministério do Bispo de Roma, desde a fundação da Igreja por São Pedro. Roma tem sido o centro de toda a cristandade. Aqui está uma moeda na coleção do Museu Britânico, cunhada no ano 71, durante o reinado de Vespasiano, dos anos que vai de 69 a 79 depois de Cristo, declarando como pontífice máximo, que depois esse título foi adotado pelo Papa, o qual descreve a cidade de Roma como uma deusa sentada em 7 montes. Essa profecia não precisa de uma interpretação especulativa, basta crer nas palavras do anjo quando ele diz que as 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher, ou onde a sede da Igreja de Roma está edificada. O que não se pode fazer é interpretar a interpretação do que o anjo já forneceu. Quando o anjo diz a João que as 7 cabeças da besta também tem outro significado, ele diz: e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não veio, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bem, vamos esmiuçar esse versículo? Ele é espetacular. No começo do verso 10 diz que as 7 cabeças da besta são também 7 reis. Lembram da visão de Apocalipse 13, versos 1 e 2, que fala de uma besta que subiu do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, que se assentou no trono dado pelo dragão de 7 cabeças e 10 chifres, de Apocalipse capítulo 2, verso 3? As 7 cabeças só são explicadas na visão do capítulo 17. Não podemos estudar Apocalipse 13 e Apocalipse 17 como visões isoladas, porque elas se completam e estão falando dos mesmos poderes. O anjo disse que as 7 cabeças da besta que carrega a mulher também são 7 reis. E aí, o que é um rei? Um rei precisa ter um reino sob o seu domínio. Precisa ter um estado soberano, territorialmente delimitado. Um rei precisa ter um trono, que é a sede de seu poder. Depois da doação de Pepino, em 756, o mais cristão dos reis francos, os papas se tornaram um dos soberanos poderes da Europa. Esse foi um passo na evolução do poder papal. Tinham agora um estado soberano, geograficamente delimitado, os estados papais. Porém, quando o golpe mortal de Apocalipse, capítulo 13, verso 3, foi desferido contra o papado em 1798 pelos franceses e consumado mais tarde pela perda dos estados papais em 1870, o poder temporal do papal chegou ao fim, ficando o Papa como virtual prisioneiro no Vaticano. O papado perdeu o status de rei, não mais possuía um rei. Em 1929, ocorreu um evento significativo, quando o Tratado de Latrão restaurou o poder temporal dos papas, o qual recebeu o domínio da cidade do Vaticano, uma parte da cidade de Roma medindo cerca de 108,7 acres.
A restauração do poder temporal do papado em 1929 foi o início da cura da ferida mortal descrito no mesmo verso 3 de Apocalipse 13, porque ele devolveu o status perdido de rei e soberano, embora ainda não lhe devolveu a supremacia mundial perdida. A profecia, porém, previu que haverá uma restauração muito maior do papado, a recuperação da supremacia mundial de 42 meses ou 3 anos e meio, que é o mesmo tempo que terão as duas testemunhas que profetizarão Israel, de acordo com Apocalipse 11, verso 3. Tempo em que toda a terra adorará a imagem da besta. A interpretação dada pelo anjo no verso 10, indicando que as 7 cabeças da besta são também 7 reis, não pode ser aplicada ao poder temporal dos papas durante a Idade Média, que vai de 538 a 1798, por 2 razões. Durante esse período não existiram somente 7 papas. Não pode também se referir ao período da ferida mortal aplicada de 1798 a 1929, pois nesse período também houve mais que 7 papas. E o detalhe é que nenhum deles puseram os pés fora do Vaticano como protesto pela perda do reino. Permaneceram como prisioneiros do Vaticano. Outra razão é que nesse período os papas, destituídos do poder temporal, não eram reis e o Vaticano não era um Estado. Além do que, o contexto do capítulo 17 é o tempo do fim. Resta então a interpretação do anjo apontando as 7 cabeças como também 7 reis na cidade de Roma, no contexto do tempo do fim de 1929 para frente. Nesse ano, o Papa voltou a ser mundialmente reconhecido como rei e estadista. Assim que a cidade do Vaticano se tornou um país, puseram em funcionamento seus correios, emitiram selos próprios. Perto do Castelo de Santo Ângelo existe o Palácio da Justiça. Esse palácio compreende um tribunal e uma prisão com 3 celas. O Estado do Vaticano tem sua própria guarda, a guarda suíça. O reino do Papa recebe embaixadores de todo o mundo e possui sua própria bandeira e moeda. Existe ali uma estação de rádio, correio, selos, usina elétrica, sistema telefônico e estrada de ferro. É o menor país do mundo, porém o mais poderoso. A descrição que a profecia faz dos papas, chamando-os de reis na cidade do Vaticano, é simplesmente perfeita. Conforme o anjo explicou, as 7 cabeças da besta que subiu do mar, referenciado desde o Apocalipse 13, representam reis que se assentam na cidade dos 7 montes, ou seja, os papas como um todo. Você pode perguntar o porquê de a besta de 7 cabeças estar repetida no capítulo 17. Bem, o motivo de estar repetido é que em Apocalipse 17 faz uma referência aos papas modernos de 1929 para frente. Porque, novamente, repito, o contexto do Apocalipse 17 é os últimos dias. A Bíblia interpreta as 7 cabeças como 7 montes e também 7 cabeças como 7 reis da cidade do Vaticano no tempo do fim. Bem, ficamos por aqui e espero nos encontrarmos no próximo vídeo. Siga as orientações desses botões que estão aparecendo aqui na tela. Isso mostra sua apreciação pelos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo.